Olá, me chamo Samira Ferreira Noronha, sou graduada em licenciatura em música pela Universidade do Estado do Pará. E eu irei apresentar o artigo intitulado Educação Musical na Primeira Infância, um estudo de caso a partir da abordagem Musical Theory, MLT, de Evelyn Gordon, em uma escola de música de Castanhal, Pará. O presente artigo ele foi produzido em coautoria com o professor Dr. Augusto Pinheiro Souto, também da Universidade do Estado do Pará. E este artigo apresentamos um recorte da minha pesquisa concluída, que fez parte do meu trabalho de conclusão de curso. Este estudo ele surge a partir de questionamentos em dois campos de atuação, o primeiro em aulas particulares e o segundo em um campo de estágio não obrigatório. E durante esse período, eu iniciei os estudos sobre o desenvolvimento infantil em cursos que tratavam sobre educação musical para a primeira infância, em um deles, a partir da MLT. E a escolha deste teórico para a pesquisa ela ocorreu pelos seus estudos sobre o processo de desenvolvimento musical da criança e em como elas aprendem, além de ser a teoria que fundamenta a prática de ensino da autora. Este trabalho possui 3 capítulos. O primeiro trata sobre o desenvolvimento infantil, aspectos introdutórios, no qual compreende-se que para tratar sobre a educação musical na primeira infância, é fundamental refletir sobre o contexto histórico-social no qual essa infância esteve inserida. E para tratar sobre esse contexto histórico-social, trouxemos algumas reflexões teóricas a partir de Henri Vallon e Jean Piaget, onde Henri Vallon traz esse estudo da criança contextualizada, onde possibilita que se perceba que entre os seus recursos e os do seu meio estava-se uma dinâmica de determinações recíprocas, onde a cada idade estabelece um tipo particular de interações entre o sujeito e seu ambiente. E esses aspectos físicos do espaço, as pessoas próximas, a linguagem e o conhecimento próprio de cada cultura formam o contexto do desenvolvimento. E é possível relacionar as concepções de Henri Vallon com as concepções do desenvolvimento infantil de Jean Piaget, no qual ele afirma que as crianças passam por fases, considerando os seguintes estágios: sensório-motor, pré-operatório, operações concretas e operações formais, no qual há uma dimensão maior na compreensão da criança do que aquela do século XIII ao século XVII. E esses estágios, conforme Jean Piaget, eles se desenvolvem exatamente nessa ordem. E a partir dessas reflexões, tratamos sobre o desenvolvimento musical da criança a partir da MLT de Evelyn Gordon, onde Gordon publicou diversas obras que discorrem sobre a forma como o ser humano entende e aprende música, no qual ele explica que a teoria de aprendizagem musical é uma explicação da forma como aprendemos, e fala que não confundamos teoria de ensino com teoria de aprendizagem musical, no qual a teoria de aprendizagem musical, pelo fato de se preocupar com o processo de aprendizagem, dá naturalmente ênfase à aprendizagem e, portanto, à expansão do espírito do aluno. E diz também que uma teoria de ensino, pelo contrário, preocupa-se sobretudo com as técnicas e os materiais usados para incluir competências e conhecimentos e dá naturalmente ênfase ao ensino e, portanto, à contentação do espírito do professor. O Gordon ele apresenta em sua teoria de aprendizagem musical as fases do desenvolvimento da aptidão musical, a partir dos tipos e estágios de audiação preparatória, no qual esses tipos de audiação são a aculturação, imitação e assimilação. E o Gordon afirma que as crianças, nos seus primeiros anos, elas aprendem música como uma linguagem, assim como aprendem a língua materna, sendo esses primeiros anos fundamentais para o aprendizado. E partindo desse período propício para o aprendizado, Gordon ele explica que os bebês passam pela fase do balbucio musical, que é uma fase do balbucio tonal e outra de um balbucio rítmico, onde nessa fase o Gordon ele explica que as crianças elas tentam cantar com a voz falada, pois elas não conseguem distinguir voz falada e voz cantada, dizendo que as crianças ouviram a voz falada muito mais frequente do que a voz cantada. E ressalta também que o adulto ele pode não entender o balbucio da criança, mas elas mesmas podem compreender o seu próprio balbucio e o de outras crianças. E conforme tratado no texto, o processo de aprendizagem musical da criança, a partir da MLT, ele perpassa por vários estágios. E esse aprendizado musical ele vem antes do aprendizado formal, no qual a criança primeiro ouve, canta, se movimenta,
compõe, improvisa, lê e conforme o seu desenvolvimento, ela chega no estágio da escrita musical e mais tardar no aprendizado do instrumento musical. No segundo capítulo, tratamos sobre os pressupostos metodológicos da pesquisa, que tem como abordagem qualitativa, e o método é o estudo de caso. Para a coleta de dados, foi usado a técnica de observação no participante e entrevista semi-estruturada. Essas etapas da pesquisa, elas ocorreram a partir da seguinte forma: a visita à escola com observação no participante, a entrevista semi-estruturada com o professor de música da escola, que ocorreu de forma presencial, e a entrevista com as mães dos alunos, que ocorreram via Google Meet, conforme a disponibilidade de cada uma. No total, foram convidadas 6 mães para fazer a entrevista, somente 2 aceitaram. Os dados da entrevista, eles foram analisados a partir de 5 etapas propostas por Moraes, no qual são a primeira de preparação das informações, onde teve a leitura e a seleção dos dados de acordo com os objetivos da pesquisa. A segunda, que é a unitarização, onde foi feita novamente a releitura dessas entrevistas transcritas para se definir a unidade de análise. A terceira, que é a categorização, onde esses dados eles foram agrupados considerando a parte comum existente entre eles, que a partir dessa categorização foram definidas 5 categorias para análise desse conteúdo. A descrição dos dados e a interpretação, no qual se buscou uma interpretação mais aprofundada de todo esse conteúdo que foi coletado. No terceiro capítulo, tratamos sobre os resultados e discussões da pesquisa, no qual ele foi definido 5 categorias a partir da análise de Moraes, onde a primeira categoria ela tratou sobre o interesse do professor em ensino, onde o professor descreveu que ele trabalhava em uma instituição de ensino ao mesmo tempo que ele buscava por um aprimoramento na sua ação docente, onde ele destacou a sua preocupação ao perceber a necessidade de aprimoramento pedagógico musical, bem como uma formação continuada na área de educação musical. Para ele, essas dificuldades encontradas em sala de aula, elas resultavam da ausência dessa formação continuada na educação musical para dar aula para crianças pequenas. E a partir dessa busca por um aprimoramento, o professor ele informou que ele começou a dar aula de musicalização em ateliê, onde uma professora de música do ateliê viajou para fazer um curso de formação em MLT, e no retorno dela, ela falou para ele: do jeito que tu estás buscando essa melhora, faz a MLT para crianças pequenas. É muito bom. E a partir disso, é possível identificar que o interesse do professor em conhecer a MLT, ele partiu a partir dessa busca em querer melhorar e entender sobre a educação musical para crianças pequenas. A segunda categoria, ela tratou sobre a importância da abordagem MLT para a prática docente e para a metodologia de ensino da música, no qual o professor respondeu que a MLT ajudou ele a expandir esse olhar mais crítico na aula de música mais centrada, e foi depois do curso que ele ficou mais à vontade dentro de sala de aula, porque se ele estivesse dando aula sem nenhuma base em MLT, no momento em que a turma sai do plano com base no aprendizado que ele teve, ele teria que parar a aula, falar para os alunos sentarem e começar novamente. Ele destacou também que a abordagem ajudou inicialmente a ele ter uma compreensão de si mesmo. E ele destaca que ele não começou a aplicar a MLT no ano que ele fez o curso, mesmo com toda a experiência e as aplicações que ele teve. E destacou que para o professor não é a mesma coisa na prática, relatando que ele começou a fundar a sua escola, ele teve uma certa dificuldade nos primeiros meses, e essas dificuldades elas estavam relacionadas à adaptação à abordagem. E essa fala do professor ela nos ajuda a refletir que, mesmo buscando melhorar a prática pedagógica, conhecer e entender sobre o processo de ensino e aprendizagem do aluno, é fundamental também que o próprio educador se conheça. Ele destaca que a MLT, o Gordon, ele fala sobre essa fase de introspecção que a criança passa, na qual a criança reconhece o movimento do seu balbucio, onde não conhecia as condições da música no ambiente, o que não foi diferente com ele, onde ele destacou que a MLT
ajudou ele no seu reconhecimento de si e na sua própria prática pedagógica. Considerando que a MLT ela iniciou em um contexto sociocultural diferente, a terceira categoria ela trata sobre a necessidade do professor em fazer ajustes ou procedimentos diferenciados a partir da identidade brasileira e o seu diálogo com outras metodologias ativas. O professor respondeu que ele fez adaptações das músicas apresentadas no curso e essas adaptações elas envolvem a parte harmônica e rítmica, além da troca de sílabas de resposta, onde devido à pronúncia e o sotaque serem diferentes em ambas as regiões, ele destacou que o nortista ele tem uma vivência diferente da vivência de quem mora no centro-oeste do país. Então ele traz esse ritmo mais regional para a sala de aula, como por exemplo o ritmo do carimbó. Na quarta categoria, tratamos sobre como o professor avalia a MLT. E Gordon, em 2015, destaca que a responsabilidade de decidir se e quando uma criança deve ser encorajada para passar de um tipo ou estágio de audiação preparatória para outro deve ser tomada com sensibilidade e por um adulto conhecedor. E a partir disso, o professor lhe descreve que consegue observar esse processo da criança a partir do olhar dela, na tentativa de reproduzir um som. Porque às vezes a criança na primeira aula ela faz muita coisa e nas outras vezes não. Às vezes ela não está preparada ainda para receber tanta coisa, disse o professor. E pontua que esse processo de estudo na abordagem e aplicação é trabalhoso, mas muito bonito depois que se alcança os resultados. E dessa forma foram encerradas as pesquisas, perguntas ao professor e iniciada a entrevista com as mães, no qual foi destacado que foram convidadas 6 mães, mas somente 2 participaram. Para ambas as mães foram feitas as mesmas perguntas, sendo assim a quinta categoria tratou sobre como as mães conheceram a escola e de que forma o professor apresentou a abordagem em sala de aula. E elas responderam que a mãe A respondeu que foi convidada pelo professor da escola e a mãe B respondeu que havia sido convidada por uma amiga que frequentava a escola. E como a escola é nova na cidade de Castanhal e a abordagem ainda é um pouco conhecida, foi perguntado para a mãe A e B de que forma a metodologia ela foi apresentada. E a mãe A destacou que o professor ele tem esse cuidado de explicar aos pais que não é algo do dia para a noite, que precisa ter assiduidade e comprometimento. E destacou também que, até porque nós pais somos muito imediatistas, quando colocamos nossos filhos para participar de qualquer atividade, queremos logo resultados. E o Gordon, em seu estudo, ele reforça a importância dos pais nesse processo de musicalização, onde o aprendizado da criança ele ocorre a partir dessa interação com o outro. Na sexta categoria, foi tratado sobre o desenvolvimento que as crianças estão tendo a partir da aula de música. A mãe A respondeu que se sente encantada com o desenvolvimento de seu filho, que iniciou na escola com 5 meses, e durante as aulas ela afirma que percebeu a atenção que ele estava tendo nas atividades. Destaca que, por ser uma metodologia nova em Castanhal e no Brasil também, em tudo que se fala para bebês, a gente tem aquele receio por questões sobre a imunidade deles, sobre a necessidade de expor eles tão cedo às atividades. E a mãe B respondeu que ela está muito satisfeita com o desenvolvimento do filho dela, que só veio a somar na vida dele, e com as aulas de música ele tem dado um salto muito importante e maravilhoso. E ela vê ele fazendo as mesmas coisas que são aplicadas na escola, a interação que ele tem com o professor e com os colegas é muito maravilhoso. E a partir das respostas obtidas pelas entrevistas feitas com as mães, foi possível observar de forma clara a satisfação de cada uma no que diz respeito às aulas de música e a abordagem utilizada pelo professor em sala de aula, bem como a sua satisfação sobre o desenvolvimento psicossocial, cognitivo e motor apresentado pelos alunos nas práticas cotidianas. E acerca do desenvolvimento de caráter motor, faz necessário reiterar aqui o relato da mãe A, que destaca os procedimentos executados pelo professor que contribuíram para o desenvolvimento desse aspecto em seu filho, destacando também que o relato da mãe B, no qual ela descreve as aulas de música como um potencializador da interação social do aluno. Considerações finais. A partir do levantamento feito na fase bibliográfica,
foi possível verificar que os autores já citados apontam a primeira infância como um período propício para o aprendizado. E em relação ao professor, a partir das entrevistas foi possível observar que o contato e conhecimento da MNT trouxe mais clareza para a sua prática pedagógica, que veio de uma busca por melhora no ensino e como ela também auxiliou em uma compreensão de si. E é muito importante relembrar que na MNT, Gordon destaca que ela é uma explicação de como aprendemos música. Como a criança aprende a linguagem musical, trazendo assim, conforme relatado pelo professor, uma segurança maior no processo de ensino-aprendizagem e clareza para as mães principalmente, que ao verem o cuidado do professor em explicar como funcionam as aulas a partir do MNT, a importância da interação deles na aula de música, elas se sentem mais tranquilas e seguras sobre o processo de desenvolvimento musical da criança. Essas são as minhas referências. E muito obrigada.